quantas vezes você já se pegou pensando qual é o sentido da vida? Por quantas vezes você já pensou que a sua vida ela não tem um valor? Por quantas vezes você já pensou que a sua vida tem um grande vazio e que você não consegue preencher de jeito nenhum? Boa tarde, irmãos. Boa tarde, amigos. Eu sou o Vinícius, sou membro aqui da Primeira Igreja Batista e atualmente estudo ali no Instituto Bíblico Peniel, da Missão Novas Tribos do Brasil. E hoje eu gostaria de conversar com vocês acerca deste tema. Qual o sentido da vida? Por que nós existimos? Por que nós vivemos? Qual a razão da nossa existência? Por que Deus nos criou? Nós entenderemos algumas dessas perguntas e alguns destes questionamentos que nós nos fazemos e analisaremos a partir da perspectiva bíblica. O que a Bíblia diz acerca da nossa vida? Qual é o sentido da vida a partir do que a Bíblia diz? Então, convido você a orar e depois da oração começaremos então o assunto. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela oportunidade que temos de poder estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe através da Tua Palavra e que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, para entendê-la e pô-la em prática em nossa vida. Nos abençoe em Ti e em nome de Cristo nós pedimos. Amém. Então, hoje em dia é muito comum pessoas perderem os seus propósitos de vida, pessoas perderem o gosto pela vida. Muitas ficam se questionando: por que eu existo? Por que eu fui feito? Qual é a razão da minha existência? Por que eu existo? E muitos perdem os seus propósitos, sua identidade de vida, e muitas vezes perdem o seu propósito de viver. Elas perdem a vontade de viver. Hoje em dia é comum o suicídio. O suicídio porque pessoas não têm mais razão na sua existência, não têm mais desejo de viver. Isso é muito comum hoje e é um grande mal do nosso século. Trazendo alguns dados, a Coreia do Sul é um dos países que possuem uma das maiores taxas de vitalidade ou de longevidade. Lá eles vivem acima dos 83 anos, então essa é a média de vida dos coreanos, 83 anos. Mas ao mesmo tempo que é um dos países que possuem uma das maiores taxas de longevidade, é um dos países que possuem uma das maiores taxas de suicídio. Lá é muito comum pessoas se suicidarem. Jovens estão dentre as maiores estatísticas. A maioria dos que se suicidam são jovens. Jovens que entram em crise. Jovens que perdem o sentido do seu viver. Irmãos, o que causa isso? O que causa perder a sua razão de existência? Muitas das vezes são os nossos problemas, muitas das vezes a nossa vida como ela está indo, muitas das vezes é porque simplesmente perdemos o gosto de viver. E o que a Bíblia diz acerca disso? Por que nós fomos criados? Por que nós existimos? Bom, abram as suas Bíblias, por favor, em Gênesis capítulo 1. Nós leremos aqui os versos 27 e 28. Aliás, 26 e 27. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Se você não tiver uma Bíblia com você, não se preocupe, os versículos aparecerão aqui no canto inferior da tela. Diz o seguinte: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher, assim os criou. Nesses versículos, nós vemos que Deus ele cria o homem e a mulher. E ele cria eles de uma maneira especial. Ele os cria à sua imagem e semelhança. Deus cria os homens à sua imagem e semelhança. Por que você existe? Deus, ele se agradou em criar a nós, seres humanos. Ele nos criou de modo especial. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para resplandecermos a sua glória em nossas vidas. Deus nos criou para sermos conforme a imagem dele. E ele nos criou com esse propósito. Ele nos criou
desse modo especial e com uma razão. Abram as suas Bíblias, por favor, em Isaías 43, versículo 7. Nós veremos aqui a razão de Deus nos ter criado. Nós veremos aqui a razão da nossa existência e o que deve nos guiar nesta vida. Isaías 43, versículo 7. Diz o seguinte: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Deus nos criou à sua imagem e semelhança para resplandecermos a sua glória. Nós existimos porque Deus se agradou em nos criar. Nós vivemos por uma razão, para a glória dele, ou assim deveria ser. E muitos acabam não vivendo dessa forma. O pecado faz separação entre Deus e o homem. E por fazer essa separação, o homem acaba entrando em crise. Deus nos criou para sermos unidos com Ele, para termos comunhão plena com Ele, para vivermos uma vida com Ele. E quando o homem se afasta de Deus por conta do pecado, ele perde todo o seu propósito de existência. Ele perde todo o seu propósito de vida. Tudo que estava certo, agora vira errado. Tudo que estava nos seus conformes, agora sai dos conformes. E o homem, assim, entra em crise, porque está longe do seu Criador. Muitos hoje perdem a razão de vida porque não entendem que a vida é o próprio Deus. Não entendem que o sentido da existência é o próprio Deus. E o homem, ou seja, a criatura, ela só encontrará o seu significado no Criador. Ela só encontrará a razão da sua existência naquele que o criou. O homem precisa de Deus e somente em Deus o homem pode viver. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para viver para a glória de Deus. E se o homem se distancia desse propósito, a sua razão de vida vai por água abaixo. Ela se perde e o homem entra em crise. No grego é interessante porque há duas palavras para vida. Bios, que traz uma razão existencial, ou seja, a vida existencial, e zoé. Zoé traz a ideia de propósito de vida. E zoé traz esse sentido de que há um propósito na vida. E a Bíblia usa bastante essa segunda palavra, zoé. Zoé, ou seja, o propósito de vida. E observem bem, a Bíblia ela apresenta uma vida após esta aqui. Quando morrermos, aqueles que creem em Cristo Jesus terão a vida eterna. Porém, esta vida eterna ela pode ser desfrutada nesta vida terrena aqui. A vida eterna começa aqui, quando nós conhecemos a Deus e a Cristo. Observem bem o versículo 3 de João 17. João, capítulo 17, versículo 3. Diz o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Percebam bem como o autor aqui é bem claro em dizer: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna começa aqui. Aqueles que creem em Cristo podem desfrutar da vida eterna. Aqueles que creem em Cristo podem desfrutar das bênçãos divinas. A vida eterna é Jesus Cristo. Nós devemos conhecer aquele que nos salvou. Devemos conhecer aquele que nos criou. E a criatura, conjunto do seu Criador, pode desfrutar do sentido verdadeiro da vida. O sentido da vida é esse aqui: conhecer a Deus e a Jesus Cristo. O sentido da vida é viver para a glória de Deus. O sentido da vida é dedicar a sua vida inteiramente para Deus. Se você foge desse propósito, logicamente você vai entrar em crise. Logicamente você vai perder o sentido da sua existência. E você vai viver uma vida vazia. Uma vida sem o contentamento em Deus. Uma vida onde nada vai te satisfazer. Você pode buscar dinheiro, prazeres, entre outras coisas. Mas nada que não seja Deus irá te satisfazer. Somente Deus pode satisfazer o coração do homem. Tem uma história interessante e é o seguinte: um rei, depois de ter conquistado tudo o que ele queria, depois de ter chegado no poder e ter alcançado tudo o que ele desejava, ele se assentou no seu trono e olhou para suas conquistas.
e ele começou a chorar. Ele começou a chorar porque não havia mais nada para ele conquistar. Ele já tinha conseguido tudo e não havia mais nada para preencher o vazio no seu coração. Assim é um homem sem Deus. O homem pode conquistar tudo nesse mundo, mas se ele não tem a Deus, ainda continuará com um buraco em seu coração. Ainda continuará sem um propósito de vida. O homem precisa de Deus. E somente em Deus o homem encontra o seu significado. Somente em Deus o homem encontra o valor da vida. Somente em Deus o homem pode ser satisfeito. Busque a Deus. Viva para Deus. Jesus Cristo é a vida. Somente nele nós podemos realmente viver a vida em sua plenitude. Ele é a própria vida. Ele mesmo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a vida. Busque a Cristo, viva por meio dele. E assim você poderá desfrutar plenamente da vida eterna, conhecendo a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. Que Deus o abençoe e que continue te iluminando.